Olá pessoal, aqui José Luiz Junqueira da Jauli Asset Management, com uma nova atualização a respeito do nosso fundo, da nossa cota, para quem é cotista e para quem acompanha nosso fundo ao longo do tempo. A nossa cota bateu na máxima histórica em julho do ano passado, a máxima de 21 anos, e desde então vocês viram a maior drawdown, a maior queda da história do nosso fundo. A gente gravou outros vídeos menores para explicar o contexto, mas tem alguns recados aqui. Esse vídeo vai ser muito mais longo, então a gente vai cortar em pequenos vídeos e fazer marcações para que cada um possa assistir o pedaço que prefere. Né? Alguns assuntos importantes. Primeiro, por que o fundo caiu tanto e por que as nossas ações caíram tanto de uma forma geral? Né? Há 18 meses a gente tem assistido saída de dinheiro de bolsa de valores na ordem de 10 bilhões de reais por mês. Desde o final de julho do ano passado, quando a nossa cota tinha batido no máximo histórico, o mercado financeiro, de uma forma geral, em várias classes de ativos, tem reagido a um embate entre a situação fiscal do país, toda a discussão de teto de gasto, de orçamento público, etc., a dinâmica de inflação, então inflação persistente, veio mais forte, mais persistente do que se imaginava, e isso tudo traz um reflexo necessário na política monetária, nos juros, para equilibrar essa dinâmica dessas duas coisas. O mercado de ações reflete exatamente o valor presente de tudo isso. E para o mercado de ações, a gente ainda tem que somar a perspectiva de crescimento econômico futuro, que depende diretamente dessas coisas. Né? O índice, por que o índice Bovespa não caiu nem perto do que caiu a nossa cota e centenas de outras empresas negociadas na Bolsa? O índice Bovespa é ponderado pelo tamanho das empresas e é um índice formado por grandes exportadoras, empresas de commodity, como vocês conhecem, por exemplo, a Petro e a Vale, e grandes bancos como o Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. O primeiro grupo ganha com a alta das commodities, claro, e todo mundo sabe que as commodities, petróleo, minério de ferro, tudo, passaram por uma apreciação muito grande nos últimos 2 anos, e ganham também com o aumento com o dólar forte, que é a nossa situação atual. Os bancos ganham com o aumento de juros. Né? Então a Bolsa, vamos dizer, ela está bastante protegida, o índice Bovespa está bastante protegido dessa dinâmica de juros altos e dólar forte. Não que as nossas empresas estejam indo mal, pelo contrário, eu vou mostrar que elas estão indo muito bem, cresceram mais até do que as empresas do índice Bovespa, mas a classe de ações como um todo sofre demais numa dinâmica de saída de recursos. Né? Principalmente as empresas de menor capitalização. Essas grandes, elas ainda sobram como destino de investidor, de investidores estrangeiros, por exemplo, que entraram um bom período desse último 1 ano e meio. Nesse vídeo também a gente vai comentar a realidade das nossas empresas e mostrar a diferença, né, entre a perspectiva do que acontece no negócio das empresas, no que a gente está comprado, no que vocês estão comprados, e o preço dessas coisas na Bolsa de Valores. Né. E a realidade das empresas, quando a realidade dessas empresas estão no céu azul e o preço de mercado está num contexto extremamente tenebroso, embaixo de um tsunami, de um terremoto gigantesco, hoje a gente está nos menores preços relativos, se você pegar preço-lucro, por exemplo, dos últimos 20 anos, todo mundo pode, de fato, reavaliar a oportunidade de aumentar sua posição em ações. Isso mesmo, assim, não é uma questão... o mercado hoje está extremamente pessimista, precificando um problema econômico-financeiro para o país gigantesco à frente, coisa difícil de se materializar, e se isso não acontecer, você vai ter uma boa oportunidade de ganhar dinheiro num fundo como o nosso. O nosso mandato aqui no Jauli, claro, é acompanhar de perto as empresas, né, para que a nossa cota possa valer mais ao longo do tempo. E a gente já fez aqui uma menção, uma dimensão diferente da cotação da Bolsa de Valores. Uma realidade diferente. Eu me refiro à diferença entre valor, o valor econômico das empresas, e o preço, que é a cotação de mercado. Quando vocês compram cota do nosso fundo, na verdade vocês estão comprando exatamente essa diferença entre preço e valor, que é uma coisa que o professor da Modaré chama de gap. Gap é a diferença entre preço e valor. A gente costuma dizer que o nosso gap nunca teve tão grande quanto está hoje. A oportunidade assim de hoje é extremamente rara. Né? Para que não pareça também que nossa atividade é 100% microeconômica, que a gente não olha contexto, macroeconomia, etc., é claro que vocês precisam saber que a gente acompanha de perto toda a política econômica, a movimentação política do Planalto Central. Inclusive, a gente assistiu às votações da PEC no Senado e as propostas em relação ao futuro do nosso país, porque hoje tem uma grande chave para mudar a dinâmica de mercado, desse mercado urso, esse mercado de queda, para um mercado bull, um mercado de recuperação consistente, que é exatamente a visibilidade sobre a dinâmica fiscal do país e que reflexos isso vai ter na política monetária do Banco Central. Né? Talvez a taxa de juros não caia tão rápido quanto a gente achava antes da eleição, talvez a taxa terminal da taxa de juros não seja tão baixa quanto era o razoável, nunca mais seja 3,5%, 4%, como se achava há um tempo atrás, talvez possa ser 5%, 6%, mas certamente ela não é do tamanho que o mercado precifica hoje. Hoje o consenso é que a classe de ações, de uma forma geral, está extremamente barata
e que uma perspectiva de melhor à frente pode desencadear correções significativas. E isso não vem necessariamente da queda da taxa de juros, mas sim da expectativa do que o país vai viver para frente. Em resumo, hoje o mercado está extremamente pessimista com o quadro fiscal, apostando que vai sim existir um cabo de guerra entre a política monetária e a expansão das despesas do governo. Esse é um cenário que se chama, dá-se o nome de dominância fiscal, onde os déficits públicos são maiores, são mandatórios sobre a dinâmica de inflação em relação à política monetária. A gente não acha que isso vai acontecer por um motivo. A gente acredita que boa parte dessa expansão fiscal vai ser compensada com o aumento de impostos, que por sua vez contrai bastante a demanda e a atividade, reduzindo significativamente a pressão inflacionária, liberando assim o Banco Central para fazer a sua atribuição, que é controlar a inflação com os juros. Né? E olhando para 2024 e 2025, hoje o que tem na mesa são juros extremamente gordos que apostam num desequilíbrio econômico que hoje é muito pouco provável para a gente. Até pelas ambições políticas do novo ministro da Fazenda. Seria uma decisão muito desacertada do governo. Pode acontecer? Pode. É provável que isso aconteça? Não. Por quê? Porque não interessa para ninguém. Você quer um orçamento para ter capacidade de gastar e de investir, o desequilíbrio fiscal tem um preço muito maior, como a gente disse na cartinha do nosso fundo em fevereiro e repetiu agora em novembro. A gente disse que o valor presente de um fiscal desacertado é extremamente negativo. Né? Como vocês têm visto muitas outras pessoas dizendo isso no jornal e na mídia recentemente. No final da história, para responder algumas perguntas importantes, não, nosso fundo não tem alavancagem. Então, a gente tem uma carteira diversificada de cerca de 16 empresas. Nossa maior posição é a 3R Petróleo, uma empresa produtora de petróleo que não depende da prospecção, do petróleo existir ou não. Ela opera campos maduros já em produção. Aliás, está com um resultado espetacular, como a gente vai mostrar. O risco de perda permanente de capital no nosso fundo é muito baixo, não só porque as nossas empresas estão indo muito bem, mas porque a dinâmica de pagamento de dívida e geração de caixa delas é bastante saudável. Outro recado importante é que há 2 anos a gente vem realocando a nossa carteira, mexendo na nossa carteira para depender menos do PIB nacional e do crescimento da economia de uma forma geral. Então, a gente tem posições sim em consumo, né, empresas de varejo de consumo, mas que estão numa dinâmica diferente. Elas gastaram dinheiro nos últimos anos e devem colher esses frutos nesse ano e nos próximos anos. E a gente tem muitas outras empresas, que é a grande maior parte da nossa carteira, que está no que a gente chama de dinâmicas próprias, né? Por serem consolidadoras dentro do setor que elas estão, como a Vamos, por exemplo, e a Pets, ou por estar ligada a coisas que não têm uma relação direta com o nosso PIB nacional, como Hidrovias do Brasil, como Redditor e outras coisas que a gente tem em carteira, e a gente vai explicar alguns casos logo em seguida. Para resgatar 2 lições importantes nos últimos 2 anos. As ações sempre sobem e descem e podem surpreender demais nesses movimentos. E até a gente não pensou que pudesse a reação, quer dizer, a queda pudesse ser tão grande em empresas que estão ganhando dinheiro ao longo do tempo. Isso aconteceu realmente por causa do fluxo. E o fluxo é mandatório, nada pode contra a saída de dinheiro. O outro recado no final é o seguinte, é a cabeça do travesseiro, é a paz, é onde você de fato encontra a visibilidade do que você está investindo. Se tudo der errado no mercado de ações, ou seja, no mundo dos preços, no final o seu patrimônio é uma cesta de empresas que vão ser responsáveis por garantir se você vai ou não ganhar dinheiro no futuro. Né? E é nisso exatamente que a gente foca e é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Questões específicas de como as nossas empresas foram bem e não conversam absolutamente com a nossa cota. Vamos começar aqui com a 3R Petróleo, nossa maior posição do Joule. Vou começar aqui abrindo o site da empresa, que é um recado importante. Todas as informações que a gente vai apresentar para vocês aqui é do site das empresas, é fato público apresentado pelas empresas. Né? Importante o disclaimer, para ver que aqui não depende muito da nossa análise, do nosso viés de análise de nada. Esse aqui é o resultado a queda da ação da eleição para cá. Ela caiu de 51 para 33. Ou seja, o 33 para buscar o preço que ela estava há um mês atrás quase, ela precisaria subir 54%. Vamos ver se a gente acha razoável, se isso conversa com a realidade da empresa. Quando a gente pega aqui no release de resultado da empresa, a gente vê que em relação ao terceiro trimestre de 2020, ela multiplicou por 4 a produção de petróleo em número de barris dia, com destaque para o gás aqui, que multiplicou por 7 nesse período. Quando a gente pega a geração de receita, etc., outros dados não quantitativos, aquele é um dado de quantidade. Quando a gente pega aqui a receita, por exemplo, nos 9 meses de 2020, a receita multiplicou por 10, quase 11 vezes esse ano contra 2 anos atrás. Se a gente pegar o ano passado, a receita cresceu 2,7 vezes. Dá para ver que a empresa está indo muito bem. Né? Quando a gente pega o EBITDA, a mesma fotografia também. A gente tem crescimentos
Bom, contra 2020 não dá nem para fazer, porque quanto é 600 dividido por menos 6, né? Mas em relação ao ano passado, o EBITDA multiplicou por 2,2. E se alguém está com, né, com medo, vamos dizer, de uma empresa em crescimento, que tem que fazer pagamento de dívida para comprar posto de petróleo maduro, produzindo, sem certeza de se vai achar petróleo ou não vai, toda essa história, a gente vê um cronograma de dívida bastante confortável, protelado e alongado no futuro. Qual que é a grande perspectiva para frente dessa companhia que caiu tanto aí no último mês? Aqui, basicamente, a gente tem a projeção de produção, de novo, com postos maduros, certificados, petróleo já encontrado, em extração, e nas mãos do portfólio da empresa. Então, esse pedacinho que vocês estão vendo achurado aqui é Potiguar, basicamente vai dobrar o tamanho da companhia ao longo dos próximos anos, e ela vai sair de 45 mil barris desse ano para coisa de 93 mil barris em 2026. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o Copom, com a inflação, com a política do Banco Central, com a expansão fiscal, mas infelizmente ela pode valer mais ou menos a valor presente. Dá para ver que não tem a queda de 50% aí, de 51 para 33 reais na ação, não tem absolutamente nada a ver com o primeiro mês depois da eleição, né? Pessoal, vamos agora ver uma outra empresa que a gente gosta muito de usar nos nossos exemplos, que é a Iguatemi S.A. A gente gosta bastante, que é uma empresa de shopping center, eles têm 21 shopping centers e 3 torres corporativas associadas a esses empreendimentos, né? Shopping ganha dinheiro, a principal linha de receita do shopping center é um aluguel mínimo ou aluguel percentual que participa do negócio. Se o negócio vai bem, ele tem um aluguel percentual das vendas do lojista. E isso aqui é extremamente defensivo em relação à inflação, porque todos esses contratos, né, os contratos de aluguel, representam uma cesta indexada à inflação, na grande maior parte, a IGPM. Né? Com a alta do IGPM, muita gente acabou migrando para IPCA. Então, se você tivesse medo de inflação, você deveria comprar Iguatemi S.A. O que aconteceu com a empresa primeiro? Vamos puxar aqui antes de estragar, já estraguei minha surpresa, mas o papel caiu aqui de coisa de 4 e pouquinho para 2,39, caiu quase pela metade, né? Nesse período aqui de 2020 para cá. Vamos ver se isso foi justo, se isso representa a realidade da empresa. Quando a gente pega os aluguéis no conceito de mesmas lojas, né? Então aqui ninguém está colocando uma expansão, que hoje tem uma loja que não existia, aqui é no conceito de mesmas lojas. E o aluguel no conceito de mesmas lojas contra 2019, aquele terceiro trimestre de 2022 contra 2019, subiu 61%, gente. 61%, quer dizer, está 61% maior. Quando a gente pega em relação a 2021, cresceu 35%. E a venda dos lojistas também foi muito saudável, quer dizer, não é só o shopping que está vivendo de usurpar, de tirar até o último centavo do lojista. O lojista aqui cresceu a venda 29,8%, quase 30%, em relação ao ano anterior, 19%. O custo de ocupação, que é essa métrica, dá para ver o fôlego do lojista, vai? Porque para quem analisa shopping center, você vê a capacidade de pagamento, e aí a sua capacidade de receber o aluguel percentual ou percentual de vendas, né, o aluguel mínimo ou percentual de vendas, tem uma relação direta também com a capacidade dos lojistas pagarem. Aqui você vê que está bem saudável, era 11,9 em 2019, e passou a ser 12,2 em 2022, melhor inclusive, mais barato inclusive do que o custo de ocupação do ano passado. A gente também vê que a vacância do shopping está menor do que em 2019, que era 92%, agora está em 93%. Isso aí é impressionante. Eu vou compartilhar aqui o gráfico, para quem prefere ver em gráfico, quer dizer, isso aqui subiu muito mais do que o GPM. Agora, imagina que o seu dinheiro, que rendeu muito bem nesse período, está em CDI. Quer que eu compare com o CDI, com a Selic ou com a poupança, né? Você vai ver que Shopping Iguatemi produziu um resultado muito melhor do que qualquer outro investimento que você pudesse ter feito de 2019 até aqui. Pessoal, vamos agora ver a Hidrovias do Brasil. É uma das nossas queridinhas aqui da carteira. A gente tem uma vontade gigantesca de aumentar a nossa posição em Hidrovias do Brasil, por N motivos que vocês vão ver aqui. E esse é um bom exemplo de como as ações não conversam com a realidade da empresa. Tá? Aqui tem o site da empresa, para quem quiser ver o que ela faz. Ela basicamente transporta o escoamento de grãos pelo corredor norte, uma operação que tem como destino Estados Unidos e Europa, e através do canal do Panamá a China. Isso aqui depende da produção de grãos da região centro-norte do Mato Grosso, que é a principal região produtora de grãos, e é onde eu vou mostrar que tem a maior expansão da área plantada e da produção de grãos prevista para as próximas 2 décadas. Tá? Como é que foi o resultado dessa empresa? Né? Vou destacar aqui que ela passou por desafios gigantescos. Ano passado, ela teve a pior hidrologia no que chama de Corredor Sul, que é onde ela transporta minério de ferro, uma operação que era da Vale do Rio Doce. Ela teve a pior hidrologia dos últimos 100 anos. Ninguém vai conseguir ver o gráfico aqui, mas acredita em mim, isso aqui são 100 anos de hidrologia da bacia a Paraná-Paraguai. E ela passou 2 meses e meio, quase 3 meses, sem conseguir
navegar, né? Mesmo com isso, ela teve uma operação bastante lucrativa no passado e apresentou bons resultados esse ano, fora a quebra da safra de milho. Tá? Aqui em volume transportado, ela saiu aqui de 9.600 toneladas para quase 13 milhões de toneladas, um crescimento de 34%. A receita líquida, portanto, também cresceu na mesma ordem, o EBITDA cresceu e a necessidade de reinvestimento dela se reduziu. Né? Outra coisa importante é a resiliência dessa receita. Né? A receita do Corredor Sul e a receita da navegação costeira, ela tem uma cláusula que chama-se take or pay. Transportando ou não, ela recebe. Então aqui, por exemplo, a gente compara a volumetria transportada em 9 meses e 21, que foi 1.800.000 toneladas, com 2022, 2.300.000 toneladas, e essa diferença que foi de 31% foi pouco expressiva aqui na receita, ou seja, mesmo em 2021 que ela teve um transporte menor, a receita foi praticamente a mesma. Né? Isso porque esse contrato take or pay dá uma estabilidade, uma previsibilidade de receita. É uma coisa que todo mundo deveria adorar enxergar numa empresa, né? Previsibilidade de receita. Quando a gente pega aqui a receita consolidada da empresa, ela cresceu 41% contra 2020, e quando a gente pega o terceiro trimestre de 22 contra o terceiro trimestre de 21, isso aqui cresceu 70%. O EBITDA também teve crescimento bastante expressivo e a margem EBITDA também subiu, mostrando que a empresa tem uma coisa chamada alavancagem. Quando ela transporta mais, a rentabilidade dela é maior. Né? E quem conhece essa empresa e nos pergunta, mas ela não está endividada, como é que fica o risco de endividamento dela, alavancagem, etc., taxa de juros está mais alta, etc., a gente vê o seguinte, fiquem tranquilos, absolutamente tranquilos. A empresa tem 856 milhões de reais em caixa, no último trimestre sozinho ela gerou 248 milhões de reais de caixa, e a amortização da dívida dela está protelada no tempo, empurrada lá para frente, quando a produção for maior, o market share dela for maior, a capacidade de transporte for maior, fora a geração de caixa que ela vai ter entre hoje e o ano lá de 2025. O que vocês estão comprando quando investem num negócio desse? O que a gente está fazendo nesse negócio? A gente não está olhando o trimestre, a gente está se dissociando, ficando menos dependente dessa história de que se o trimestre é bom ou é ruim, se o consumo foi bom ou foi ruim, se a sinalização do governo foi boa ou foi ruim, se o PIB vai crescer mais ou menos. Isso aqui, o que você está comprando é a produção, o crescimento da produção de grãos no Brasil entre 2020 e 2040. Isso que vocês estão, se vocês não conseguirem ler aqui, eu narro para vocês. A safra prevista para 2040 hoje é de 424 milhões de toneladas contra 220 milhões de toneladas na safra de 18-19. Né? É um crescimento anual de coisa de 4%, muito, muito acima do crescimento da economia brasileira como um todo. E as regiões que mais vão crescer é justamente a região cliente da nossa hidrovias, que é exatamente o norte e o centro-norte do Mato Grosso, que crescem a taxas de 7%, 13%, 9%. Para quem quer ver uma coisa que é bastante rentável de se transportar, que é a soja, aí aqui tem área plantada, tá, gente? Área plantada, a área plantada entre 39 e 40 vai crescer coisa de 32% no noroeste do Mato Grosso, para vocês terem uma ideia. E a nossa empresa está exposta a esse tipo de crescimento. O valuation dela está extremamente amassado. Para vocês terem uma ideia, essa ação estava 7,50 aqui atrás e hoje está 2,39. Está menos de um terço do valor que ela estava. E acredita em mim, sem ter absolutamente nada a ver com o operacional da empresa. E uma outra coisa importante é que essa é uma das ações que assim, mais representa a oportunidade da nossa cota. Isso aqui tem o que a gente chama de sensibilidade de taxa de desconto, quer dizer, com uma taxa de juros mais baixa, isso aqui vale potencialmente muito mais. Então, se a taxa de juros for muito alta, né, daqui até 2030, isso aqui pode valer 6, 7 reais, está valendo 2, tá? Mas se a taxa de juros for muito mais baixa, coisa de 4, 5% real, isso aqui pode valer 10, 12 reais, ou seja, a gente pode multiplicar o nosso capital investido aqui em relação ao preço atual gigantescamente. Né? A nossa cota tem essa sensibilidade na média das posições que a gente tem. Agora vamos para outra empresa que a gente adora, uma dos negócios favoritos, que é a Vamos. A Vamos é talvez uma das maiores oportunidades que a gente tem de crescer com rentabilidade, consolidando o mercado, replicando um exemplo que a gente adora dar, e quem nos conhece já ouviu a gente falando várias vezes, que é o exemplo da Localiza. Né? Localiza lá em 2006, 2007, tinha uma frota de coisa de 35 mil veículos, atravessou todos os planos, todos os governos que vocês possam imaginar, e os diferentes cenários, atravessou crise financeira, Dilma 1, Dilma 2, impeachment, Temer, atravessou esse período inteiro e hoje com a Unidas tem mais de 500 mil veículos, teve um valor de mercado acrescido assim, exponencialmente ao longo desse tempo, passando por todos esses períodos difíceis. Por quê? Soube crescer, estava num negócio de consolidação,
num setor extremamente fragmentado, com uma vantagem econômico-financeira gigantesca, que garantiu o que o professor Damodaran chama de valor do crescimento. Então, quem quiser saber mais de Vamos, acessa lá o site, liga para a gente, fala com a empresa, faz o que quiser. Vamos ver como é que foi o resultado da companhia. A frota, né? Primeira coisa, ela tinha uma meta de sair de 23 mil veículos, 1.000 caminhões, barra um pouquinho de máquina ali, para coisa de 100 mil em 2025. Vocês ouviram bem, 100 mil, mas que tamanho são 100 mil caminhões? 4% aí da frota nacional na mão de frotistas. Então também não é uma consolidação de mercado difícil de se acreditar. Pra vocês terem um parâmetro, as 3 maiores locadoras de carro, do que chama de hack, de rent-a-car, tem hoje 90% do market share. Ela vai ter 4 aí até 2025. Ela tem uma expansão de frota bastante importante. Ela entregou um crescimento trimestre do ano passado contra esse ano de 90% e o segundo trimestre contra o terceiro de 13%. Acompanhando o crescimento enorme da frota, a gente também vê a receita crescendo proporcionalmente. Então, a gente teve um crescimento de ano contra ano aqui de 66% e nos 9 meses de 74%, chegando num total de receita líquida de 5 bilhões e 500. Para vocês terem uma ideia, essa empresa valendo 11 bilhões de reais na bolsa. Tá? Não está valendo mais nada. Se a situação piorar, né, no que ela está exposta, esse negócio de locação de caminhão? Basicamente tudo que vocês podem imaginar. Infraestrutura do país, circulação de mercadorias, ou seja, PIB na veia mesmo, e-commerce, escoamento de safra de grãos, tudo isso demanda caminhão e as máquinas da Vamos. Tá? A receita futura contratada é maior do que o valor de mercado da companhia. E esse é um negócio muito interessante, pessoal, porque isso aqui é um empréstimo de capital, como o banco faz, só que com lastro no próprio caminhão. Né? É um negócio extremamente rentável. Quando a gente pega lucro líquido também, que vocês podem falar, eu já vi muito crescimento de receita que não é acompanhado de lucro líquido. Isso aqui o 3T22 anualizado, para dar uma perspectiva, quando você tem um crescimento muito grande, né, muito rápido, a figura dos 12 meses fica desatualizada. Então, até esses 600 milhões que conta do terceiro trimestre desse ano até o terceiro trimestre do ano passado, fica uma figura muito pouco representativa do que vai ser os próximos 12 meses, né? Porque a frota cresceu bastante de lá para cá. E como é que é a dinâmica da dívida, né? A dívida da empresa. Vamos lá. A dívida da empresa está basicamente estável, apesar de ter crescido bastante a frota. E esse número que pode chamar a atenção de muita gente aqui como um número de perigo, vamos dizer que mostra a dívida em relação ao EBITDA de 2,6, 2,7 quase que é bem acima do que as pessoas acham que é bom. Né? Isso aqui, contando o resultado anualizado, já cai para 2%. Ou seja, é uma coisa cujo próprio crescimento é capaz de desalavancar a própria empresa. Enquanto o jogo, portanto, dela é surfar o que a gente chama de spread, de rentabilidade, a diferença entre retorno sobre capital e custo da dívida, tá certo? E aí a gente vê também o cronograma de vencimento da dívida, que no caso dessa empresa é fundamental. E é por isso que a gente acompanha de muito perto. A dívida está protelada lá para frente. Então, os grandes vencimentos estão para depois de 2025 e a companhia tem capacidade de continuar financiando a compra da expansão da frota. Né? Quando a gente vê a rentabilidade, novamente, como eu comentei, está no pico histórico. Ela hoje, se a gente pegar os últimos 12 meses consolidados, ela está na maior rentabilidade que ela já teve desde 2017. E o que aconteceu com as ações dela, que a gente tem na nossa carteira, que derrubou a cota que você está investido, ela saiu aqui coisa de quase R$19 e está 11. Tá metade do que ela estava até outro dia, em agosto agosto de 21. Então, esse é o desenho, vocês veem que não tem absolutamente nada a ver com a atividade da empresa. A empresa está indo muito bem, tem capacidade de consolidação e está entregando rentabilidade. O recado final é que a gente já passou por outras crises, não tão grandes quanto essa, mas assim, o recado é que a dor passa. O mercado melhora e a bolsa tem justamente essa característica cíclica. E é exatamente essa a vantagem de se ter liquidez. A possibilidade de aportar recurso quando a bolsa está extremamente baixa, como agora, e reequilibrar a sua posição de renda fixa quando a bolsa sobe e você obtém o retorno que você esperava. A gente não acredita que o país vai quebrar, e certamente o seu patrimônio aqui com a gente está comprado nas melhores empresas, as empresas capazes de fazer o seu patrimônio valer mais ao longo do tempo. Porque uma característica todas as nossas empresas têm em comum. A gente só investe em empresa que vale mais ao longo do tempo. Isso aqui a gente aprendeu na crise de 14 e 15 e passou a fazer diferente com o que a gente fazia no começo da nossa história. A gente está sempre de portas abertas e telefones abertos para conversar com cada um de vocês. Muito obrigado.